Galera, bora lá para mais uma videoaula. Hoje é simples e direto, tá certo? Lei de Hess. Bem, a questão deu aqui essa equação principal, certo? Que é chamada de equação mãe. E dela você vai ter outras três, por exemplo, né? Vamos dizer derivadas, certo? Aqui a gente tem, ó, 2 carbonos grafite, mais 3H2, enfim, certo? E aí vai querer saber o ΔH final. Galera, tem que prestar muita atenção aqui, porque um detalhe faz diferença, um sinal faz diferença, certo? Então a primeira coisa que você tem que observar é quem se repete nas equações filhas, certo? Por exemplo, ó, a gente tem aqui carbono grafite. Eu venho aqui na equação mãe, identifico um e vou ver aqui na equação filha. Quem é que tem o carbono grafite, ó? Dessas três, a única que tem é a primeira. Mas vejam que esse carbono grafite tem 2, ó. Então o que é que eu vou ter que fazer? Vou ter que multiplicar isso aqui tudo por 2, ó. Vou botar aqui um 2x para vocês saberem que é para multiplicar por 2. Inclusive o ΔH, tá certo? Você vai ter que multiplicar tudo por 2. Beleza? Então vamos continuar, né? Ó, H2. Eu venho aqui nas equações filhas e vou procurar H2. A única que tem é essa aqui, a segunda, ó, H2. Mas vejam que novamente está multiplicado por 3. Então o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que multiplicar tudo por 3, certo? Toda a reação aqui por 3. Aqui, ó. Esse 3x é para indicar que nós vamos ter que multiplicar tudo por 3, inclusive o ΔH, tá certo? E aqui, ó, a gente vem para O2. Vejam que O2 ele aparece em quase todas, né? Aliás, em todas, ó. Se ele aparece em todas, eu deixo ele quieto e vou para outro, certo? Porque aqui ele vai se resolver no final, vocês vão ver. Então, se, por exemplo, tivesse carbono grafite nessa primeira e nessa segunda, eu deixaria ele de lado também. Então, se repetir mais de uma vez, né? Se repetir, lógico que é mais de uma vez, então você deixa ele quieto. Aí a gente vem para C2H6O. Onde é que tem? Tá nessa equação aqui, ó. Mas vejam que o que é que vocês têm que saber? Que isso aqui está no produto e aqui está no reagente. Então, como é que eu sei que está no produto ou no reagente? Depois dessa seta é produto, antes é reagente. Vejam que aqui está antes da seta, então reagente, certo? E o que é que eu vou ter que fazer? Ó, vejam que está assim. Como está no produto e o outro está no reagente, o que é que eu vou ter que fazer? Ó, vou fazer isso aqui, ó. Vou trocar todo mundo, inclusive o sinal do ΔH. Então ele passa a ser de menos 1368 para mais 1368, certo? Por quê? Opa, ficou feio aqui, mas por quê? Porque o que eu queria está no produto e o que tem está no reagente, então eu vou ter que trocar todo mundo. Então vamos logo repetir aqui, ó, do primeiro para o terceiro. Ó, 2C grafite, né? Grafite. Olha só, mais 2O2, certo? Formando 2CO2. Eu vou multiplicar depois, tá? No final o ΔH. Eu vou primeiro fazer as reações, certo? Aqui é a mesma coisa, ó. 3H2, gasoso, né? Enfim, nem precisa botar isso aqui, mas enfim. Aqui, ó, 3 vezes 1,5 dá 3 sobre 2, que é a mesma coisa que 1,5, certo? Eu vou usar 1,5 só para facilitar a conta futuramente. Você vai entender por quê. Então, ó, 1,5 O2, certo? Formando, ó, 3H2O. Mesma coisa aqui, só que aqui, como eu falei, o que eu quero está no produto e aqui está no reagente, então eu vou ter que trocar todo mundo de lugar. Então veja, ó, 2, ó, CO2 mais 3H2O, formando, olha só, C2H6O mais 3O2. Depois eu vou calcular o ΔH, porque ele quer saber o ΔH final, né? Se você fizer tudo isso aqui no final, né, que vocês vão ver, se der igual a equação mãe, tá tudo certo, aí você pode somar os ΔH, certo? Então, ó, o que é que eu posso fazer aqui? Carbono grafite não se repete nenhum, então eu vou repetir. 2 carbono. Eu não vou botar grafite, porque vocês já sabem que é carbono grafite, certo? O que é que eu posso cortar aqui, ó? Vocês estão vendo 2CO2 no produto, ou no reagente aqui no produto, então eu posso cortar, ó.
Pão, pão. Só se tiver um no produto e outro no reagente, tá? Se tiver os dois no produto, os dois no reagente, você não pode cortar. Será que tem outro aqui que a gente pode cortar? Aqui, ó, 3H2O com 3H2O. Vocês já estão vendo que já está formando uma coisa diferente, né? O que é que eu faço aqui? Aqui eu vou somar, certo? Ó, 2 mais 1,5 dá 3,5. Mas vejam que aqui também tem um 3O2. Aí o que é que eu faço? Eu pego esse menos 3O2, que dá 1,5, certo? Então, ó, eu repito, 1,5 O2, certo? Formando, olha só, C2H6O. Vejam que está igual à equação mãe, porque 1,5, né, é a mesma coisa que 3 sobre 2, enfim. E vocês estão vendo que tá a mesma coisa, né? Oh, desculpa. 3,5 menos 3 não dá 1,5 não, né? Eu tô ficando doido. Dá 0,5. Por isso que eu tava achando estranho. E 0,5 é a mesma coisa que 1,5. Então aqui, ó, 1,5. Vejam que está igual à equação mãe, ó. 2 carbono, grafite. Cadê? Galera, desculpa aqui, eu esqueci de repetir. Por isso que eu tava achando estranho, ó. Esqueci de repetir o 3H2, que eu não tinha repetido aqui, ó, vocês estão vendo. Mas, desculpa aí, viu? Eu acabei passando em branco aqui. Mas, enfim, espero que vocês estejam entendendo, né? Acabei errando aqui, mas foi só por falta de atenção, ó. Porque esse aqui eu não tinha cortado com ninguém, né? Não tinha somado, enfim. Eu não tinha visto isso aqui, achava que eu tinha cortado, enfim. Aí, ó, vocês estão vendo, tem 2 carbono grafite, 3H2, 1,5 de O2, formando C2H6O. Galera, se deu igual à equação mãe, o que é que eu posso fazer? Eu posso calcular já o ΔH final, que é só eu somar, né? Mas lembrem que esse aqui ele mudou de sinal, ele fica mais 1368. Então, quando eu for somar, ó, ΔH final vai ser menos, ó, lembrem que eu vou ter que multiplicar 394 por 2, que isso aqui dá menos 788, menos 286 vezes 3 dá menos 858, e o 1368 eu não tive que multiplicar por ninguém, porque estava tudo igualzinho, né? Só tive que trocar porque um estava no produto e outro no reagente, mas isso aqui não interfere em nada. Então, ó, fica menos 788, certo? Só estou repetindo. Mais, porque como o ΔH final é a soma de todos os ΔH, né? Então eu vou ter que somar. Mas, ó, mais, eu vou ter que botar entre parênteses, ó, menos 857, e 8, quer dizer, mais 1368. Aqui, somando tudo, eu já estou com o resultado pronto para não perder tanto tempo. Fica menos 278, certo? Então, ó, eu até peço desculpa porque aqui eu me confundi, certo? Mas é porque eu não tinha visto isso aqui. Mas como é que eu faço, ó? Eu vejo a equação mãe e as equações filhas. Eu repito, né, o que eu tenho de igual, mas, por exemplo, esse carbono grafite aqui, na equação filha, estava só 1, mas aqui tem 2. Então eu tenho que multiplicar todo mundo aqui por 2, inclusive o ΔH. E se o que eu quero está no reagente, mas está na equação filha no produto, ou o contrário, né? Você também vai ter que trocar o sinal do ΔH. Não esqueçam de trocar o sinal do ΔH. Fazendo isso, você consegue cortar muitas vezes, por exemplo, 2CO2 com 2CO2, o 3H2O com 3H2O. Aqui, quando tá tudo aqui, ó, eu somo, certo? Que 2 mais 1,5 deu 3,5. E aqui eu tenho 3O2, que é a mesma coisa, né? O2 com O2 aqui, ó. Então o que é que eu faço? 3,5 menos 3 dá 0,5, que é a mesma coisa de 1 sobre 2, que já tá ficando, ó, com a cara da mãe, né? Então, ó, 3H2, 2 carbono aqui, né? 3H2, 1,5 de O2, formando C2H6O. Aqui, como a equação filha, né, bateu com a equação mãe, então eu posso calcular o ΔH, que é só somar todos. Mas lembrem que tem sempre um negativo no meio, né? Então fica menos 788. Por que 788 0 394? Porque eu multipliquei por 2. Porque é para multiplicar a equação toda, certo? Aí fica menos 788 mais menos 858 mais 1368, certo? Esse jeito aqui ficou feio. Enfim.
Aí, ó, partindo para a última parte, são processos fundamentais, né? O que são? É o processo exotérmico. Lembrem que exo, liberação de calor. O ΔH aqui vai ser negativo. E a entalpia do produto vai ser menor do que a entalpia dos reagentes. Lembrem sempre que no processo exotérmico o calor vai estar somado ao produto. Não esqueçam disso, porque aqui no processo endotérmico o calor vai estar somado ao reagente, certo? Então, ó, processo exotérmico ou exotérmico, né? Liberação de calor, ΔH negativo. A entalpia dos produtos é menor do que a entalpia dos reagentes. E no processo endotérmico tem absorção de calor. É só lembrar, endo é dentro, absorção de calor, ΔH positivo, e a entalpia dos produtos vai ser maior que a entalpia dos reagentes. Vejam que é o contrário, né? Exotérmico com endotérmico é basicamente o contrário, certo? E partindo para o último tópico, é aqui, ó, calor de formação. Como é que a gente calcula o ΔH no calor de formação? É simples. Esse Ezinho aqui, ó, significa somatória, né? Então, ó, é a somatória das entalpias dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Se você trocar essa ordem, botar reagente aqui e produto aqui, vai dar outro resultado com sinal diferente. Então, não pode trocar. É a entalpia do produto menos a entalpia dos reagentes. Ó, um exemplo aqui, ó. Ele diz que C3H8 é menos 110,2 e outra, ó, um bisuzão aqui top. Toda vida que você tiver uma substância simples, a entalpia é zero, de cara. Então você viu, por exemplo, O2. Você já bota logo, é zero. Não precisa nem se preocupar, tá certo? Formando CO2 mais H2O. Mas vejam, primeiro passo fundamental, balancear a reação. Como assim? Ó, vamos aqui para o produto. CO2. Eu tenho quantos aqui? Eu tenho 3, ó. Aqui eu só tenho 1, tá vendo? Ó, CO2. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar isso aqui por 3, tá certo? Para eu ficar com 3 carbonos aqui e 3 aqui, para eu ficar balanceado. Como o O2 aqui é zero, então não vou nem precisar me preocupar, tá certo? Com balancear os oxigênios. Mas vejam que aqui, ó, 8 hidrogênios. Aqui eu só tenho 2. Qual o número que multiplicado por 2 dá 8? É 4, né? Mas vejam que se eu fizer isso aqui, ó, multipliquei por 3 e por 4, eu já tinha dito, tem que multiplicar também aqui embaixo. Então fica, ó, 3 vezes 393,8, que já deu na questão, tá certo? E aqui, ó, 4 vezes menos 286. Isso aqui, esse dado aqui já tinha dado na questão, tá certo? Tanto desse aqui, quanto desse. E o oxigênio você sabe que é uma substância simples, nesse caso, então vai ser zero. Então nem se preocupe. Então fica, ó, a somatória dos produtos. Galera, produto tá sempre depois da seta, tá certo? Então fica, ó, 3 vezes 393,8 menos, ó, mais no caso aqui, né? Ainda é o produto. O produto é isso aqui tudo, ó. 4 vezes menos 286. Nunca se esqueçam do sinal, certo? Menos, ó, 110,2. Ficou meio apertado aqui, mas, ó, menos 110,2, né? Deu na questão. Nunca se esqueçam de manter o sinal, né? No caso. Para ganhar tempo, eu também já tinha feito essa conta aqui, que somando tudo vai dar menos 2.215,2, certo? Vejam que o sinal é negativo. Se eu tivesse trocado a ordem do reagente com o produto, teria dado outro resultado. Então, só recapitulando, lei de Hess, isso aqui eu já tinha explicado. E processo exotérmico e endotérmico. Exotérmico é só lembrar, liberação, exo é fora, exo significa fora, né? Algo do tipo. Então, exo é a liberação de calor. O ΔH vai ser negativo, a entalpia dos produtos vai ser menor do que a dos reagentes. O calor vai estar sempre somado ao produto. Lembrem sempre disso, porque no endotérmico vai ser totalmente o contrário, né? Vai ter absorção, o ΔH vai ser positivo, a entalpia dos produtos vai ser maior do que a entalpia dos reagentes e o calor vai estar somado aos reagentes, tá certo? E como é que a gente calcula o calor de formação, né? A entalpia de formação. É só pegar a somatória da entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Não troquem a ordem. Se trocar, vai dar outro resultado.
Aí lembrem sempre de balancear a equação, a reação no caso, né? Então, ó, no começo tinha C3H8, só que aqui eu só tenho um carbono, então eu vou ter que multiplicar por 3 para eu conseguir balancear a equação. Aqui a mesma coisa, né? Eu falei já que o O2 é uma substância simples, logo é zero. E aqui, ó, eu só tinha 2 hidrogênios. Aqui eu tenho 8. Qual o número que multiplicado por 2 dá 8? É 4. Então tudo multiplicado, ele já tinha dado essas entalpias aqui na questão, que era menos 286, só que lembrem que eu já tinha multiplicado isso aqui por 4. Então esse 4 vai multiplicar menos 286. A mesma coisa esse 3 aqui, que eu tinha multiplicado para conseguir balancear a equação, eu vou ter que multiplicar aqui para eu conseguir fazer a questão, tá certo? E aqui eu não precisei porque já estava tudo certinho, né? E fica da mesma forma. Aí eu fazendo esse jogo de sinal e tudo, somando, subtraindo, dá menos 2.215,2. Não esqueçam dessa ordem, desse processo endotérmico e exotérmico e da lei de Hess. É uma das formas de calcular o ΔH. Aqui ele criou o ΔH negativo, ou final, e deu negativo aqui, né? O ΔH de tudo isso aqui deu menos 278, tá certo? Show!